Olá a todos, hoje é dia 25 de novembro de 2022. O tema do vídeo é Amai ao próximo. Explicarei nesse vídeo o significado, de uma maneira mais ampla, do termo Amai ao próximo. Além disso, os objetivos de uma encarnação. O termo Amai ao próximo, talvez o mais importante de se entender e se aplicar na vida, talvez a coisa mais importante de se fazer na vida, na prática. Definindo de uma forma rasa, talvez a forma como as religiões definem e explicam, significaria apenas ser bom e, além disso, não fazer mal ao outro. E é isso que provavelmente todas as religiões ensinam, e alguns a praticam. Mas esse termo, amar ao próximo, que provavelmente deva ser a coisa mais importante na qual podemos aprender e aplicar na vida, podemos, não devemos. Primeiramente, o que significa amor? Amor pode-se dizer que é um sentimento bom, agradável, que nos faz se sentir bem, né? De uma forma mais física e química. Seria a ativação de alguns neurotransmissores, como dopamina, endorfina, serotonina, até mesmo a oxitocina, tudo isso junto, em níveis adequados, pode-se definir que é amor, né? E a ativação desses neurotransmissores ocorre quando determinadas coisas são feitas, ou vistas, ou sentidas, né? Ou ouvidas. Mas, resumidamente, o amor pode se definir como um sentimento bom, como estar, como posso dizer, pleno, carregado, completo, né? O amor é o que todo ser busca. Quando o ser busca se relacionar com alguém, seja um relacionamento amoroso, ou até mesmo uma amizade, ou qualquer tipo de relação com outro ser, na qual há uma troca e há a ativação desses neurotransmissores, na verdade o ser busca estar mais próximo do Criador. A busca de qualquer relação, qualquer coisa que faça sentir amor, nada mais é do que uma busca de estar mais próximo de Deus. Então, amor de uma maneira mais assim, explicando um pouco além, pode se resumir como essas coisas. E ao próximo pode parecer muito raso, né? Ao próximo dá a impressão de que seria só os próximos, por exemplo, amigos, familiares, pessoas no trabalho, né? E dá a impressão de ser apenas isso. Mas esse termo ao próximo, devemos ver de uma forma mais abstrata, como ao próximo, tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Então, não se resume apenas ao próximo, aos nossos próximos, mas a todos os seres humanos, animais, a todos os seres, desde seres minerais, vegetais, animais, hominais e todos os seres que existem no cosmos, todos os seres que existem no universo. Amar ao próximo, então, pode ser definido como sentir amor, ser bom com todo o cosmos, sem nenhum tipo de problema, nem nenhum sentimento negativo contra nenhum ser. Outras definições de amar o próximo, também válidas. Na verdade, o termo amar o próximo pode ser definido de diversas formas. E, na verdade, para cada determinado tipo de crença,
é explicado de uma forma. Para cada tipo, cada nível de consciência é explicado de uma forma. Todas elas levam ao mesmo ponto. Mas, para cada nível de consciência tem que se explicar de uma forma. Esse termo amar ao próximo. Mas o termo amar ao próximo também significa deixar o próximo ser ele mesmo. Isso parece uma coisa fácil, mas não é o que acontece. Provavelmente isso seja a coisa mais difícil. Isso seja, talvez, a coisa na qual se deva trabalhar uma vida toda, ou vidas, para chegar nesse ponto. Pois pode parecer uma coisa muito simples deixar o outro ser ele mesmo. Mas, na prática, isso não é bem assim. Pois toda vez que você julga alguém, você não está deixando ele ser ele mesmo. Toda vez que se critica, se fala que uma coisa é certa e outra errada, você não está deixando o outro ser ele mesmo. Então, deixar o outro ser ele mesmo é amar ao próximo. Mas isso não acontece na prática. Você pode ver que todo mundo ele é dividido de diversas formas, com crenças, com religiões, política, gostos, interesses, e tudo isso fica dividindo os seres. E sempre que há uma divisão, há também uma questão de que um acha que o que ele acredita é o certo e o que o outro acredita é errado. Quando na verdade o que ele acha é o certo e o que o outro acha também pode ser certo. E o que ele acha pode ser certo e errado, ou o que o outro acha também pode ser certo e errado. Tudo. Independente de o que o outro está achando ser o certo ou errado, ainda assim, deixar ele ser ele mesmo. É claro que esse deixar o outro ser ele mesmo vai até o ponto que esse ser não esteja prejudicando nenhuma criatura. A criatura pode ser ela mesma, pode ter o livre-arbítrio, fazer tudo o que ela quiser, desde que não prejudique nenhum ser. Portanto, você pode fazer qualquer coisa que você queira na vida, desde que não prejudique de nenhuma forma nenhuma criatura. Se tudo que você faz não prejudica de nenhuma forma nenhuma criatura, não prejudica de nenhum nível, então não há problema algum. E não há problema algum também no outro ser ele mesmo, desde que não prejudique nenhuma criatura. Então, o trabalho a ser feito é respeitar as escolhas do outro ser, é respeitar o que o ser quer fazer da vida. E quando eu falo ser, é tudo, é tudo. É respeitar o seu cônjuge, seu filho, seu amigo, seus parceiros de trabalho. Respeitar tudo, tudo. O ser às vezes precisa passar por determinadas experiências da vida. Muitas vezes até mesmo experiências ruins. E se você não o permitir ou atrapalhar que ele execute às vezes certas coisas, você pode estar atrapalhando a evolução do ser. Atrapalhando que ele vivesse de determinadas coisas que provocariam determinados aprendizados e que ele não vai viver porque foi impedido. Então, amar ao próximo, numa outra definição seria essa: deixar o próximo ser, estar e fazer o que ele quiser, sem que isso lhe incomode, sem que isto te faça ter sentimento de julgar, de criticar, de achar errado. Deixar o outro ser ele mesmo. Essa é uma outra definição de amar ao próximo. Amar ao próximo também pode ser definido também como todas as qualidades morais, éticas, o respeito e a aceitação do sagrado juntas. Juntas e expressas em todas as áreas da vida.
Então, amar o próximo, ter se desenvolvido de todas essas maneiras que eu citei. E além disso, não só ter se desenvolvido, como expressar isso, ou seja, aplicar isso na prática, em sua vida, em todas as áreas da vida. Isso, obviamente, é amar o próximo. Se você se desenvolver moralmente, eticamente, ter respeito, ter a aceitação do outro, tudo isso nada mais é do que amar o próximo, pois isso estará dando amor. O contrário disso não tem nada a ver com amor. O contrário disso é o mundo. É o mundo onde julgam, criticam, onde ficam cada um brigando por aquilo no que acha que é certo e que o outro está errado. Tudo isso é o contrário de amar o próximo. Amar o próximo também pode ser definido como liberdade, deixar o outro livre. Isso pode parecer que já acontece, mas não é o que acontece. O mundo todo é um mundo que todos só querem possuir. Possuir matéria e possuir o outro. Todas as instituições, o modelo que está implantado é um modelo de posse. Isso vale também para, claro, casamentos, família, todo o sistema implantado. Isso aí é o oposto de amor. Então, talvez o trabalho mais importante de uma vida seja esse desenvolver do amar ao próximo. Quando finalmente puder olhar ao próximo sem julgamento, sem crítica, com aceitação, deixando ele ser ele mesmo. E mesmo que ser ele mesmo seja o contrário daquilo que você acredita ser o bom, o certo, o justo, o correto, ainda assim você não interfere e nem mesmo se incomoda com isto. Você se sente neutro. Mesmo que o próximo seja o oposto das coisas que você acredita ser o certo, o correto, o bom, mesmo assim você não se incomoda. Você entende que muitas vezes tudo aquilo que você acha que é certo, correto, bom, justo, são baseados nas suas crenças, vivências, experiências e filtros e mais filtros que você mesmo muitas vezes criou. E nem sempre tudo isso que você colocou como certo, correto, justo, etc., com esses filtros e tudo mais, nem sempre isto é apenas uma coisa, a única coisa que é o correto. Então, você tendo essa compreensão que as coisas são muito mais amplas, tudo é muito mais abstrato do que apenas o seu julgamento sobre as coisas, você respeita o próximo. Pois a interpretação dele das coisas também tem o seu valor. Da mesma forma que você também quer que as suas tenham valor, a dele também tem que ser respeitada e ter o seu valor. Quando amar ao próximo também pode ser definido como, além disso, entender que tudo é sagrado na vida e viver de acordo com isso. Então, quando você entende que tudo é sagrado na vida e vive de acordo com isso, você respeita, você ama, você cuida de todos os seres, de tudo. Obviamente, você não polui, você não briga com ninguém, você é bom, é justo, é honesto. Você ajuda em todas as circunstâncias da sua vida, seja no trabalho, seja com amigos, seja na família. Você contribui dando o seu máximo naquilo no qual você faz e faz da melhor forma. Trabalhar da melhor forma é amar o próximo, é ajudar. Ser bom em todos os aspectos é amar o próximo, é ajudar. Sorrir para todos no qual tiver um contato no dia, na sua vida, é amar o próximo e é ajudar. Ser honesto é amar o próximo e é ajudar.
ser simpático, ouvir o outro quando precisa, isso é amar o próximo e ajudar. Dar ao seu máximo para a sua evolução, estudar ao máximo, trabalhar ao máximo, contribuir ao máximo, isto é amar o próximo e é ajudar. Abrir mão dos seus próprios interesses para os interesses de Deus virem à frente e assim contribuir é amar o próximo, é ajudar. Deixar o ego de lado e deixar a centelha divina atuar. Isso é amar o próximo, é ajudar. Eliminar toda a negatividade que tem dentro de si. Eliminar todas, aliás, entender todas as suas sombras, não mais ser escravo delas. É amar o próximo e ajudar. Só pensar, só sentir, só desejar e só falar coisas boas, positivas, amorosas que agregam. É amar o próximo e é ajudar. Ser paz, ser amor, ser alegria. 24 horas por dia. É amar o próximo e é ajudar. Todas essas coisas são as coisas mais importantes de se desenvolver. Isso está muito além de se desenvolver intelectualmente ou de se ganhar dinheiro sem parar aqui na Terra, fazer negócios e coisas do tipo. E é todas essas coisas que precisam ser usado bastante tempo para que se desenvolva. Tudo isso está dentro do ser, basta que deixe aflorar. Na verdade é fácil, basta que deixe aflorar. Basta que não seja contaminado pela negatividade dos seres. E sempre mande luz. Na verdade, a consciência dentro de cada ser já orienta. Tudo isso que eu estou citando é a melhor coisa. A consciência, ela sempre está orientando para o melhor caminho. Basta segui-la. Se for para definir o conhecimento mais importante a ser adquirido na Terra, eu acredito que seja o conhecimento espiritual, pois o conhecimento espiritual é eterno. Conhecimentos materiais, momentâneos, e só servem para, por exemplo, se for aqui da Terra, somente aqui da Terra, as coisas. É claro que temos que ter bom senso, saber equilibrar, né? Temos nossas necessidades físicas, biológicas, emocionais a suprir, e isso demanda esforço, um certo esforço, tempo, trabalho, estudo para poder, assim, sobreviver aqui na Terra, né, com êxito. Mas jamais deixar de lado ou em segundo plano o que é mais importante, que é o conhecimento espiritual. Pois o conhecimento espiritual é eterno. Levaremos no além do túmulo. O conhecimento material só serve para aqui. Então, a coisa mais inteligente a se fazer é obter o conhecimento material daqui para sobreviver, para ter uma vida confortável e boa, mas jamais se esquecendo e deixando sempre em primeiro lugar o conhecimento espiritual, pois é esse que levaremos para sempre. A vida aqui na Terra, 100 anos, é como um piscar de olhos perto da eternidade, perto de tudo que existe no cosmos. Outra coisa importante que eu acredito para a evolução, que eu acredito também ser um dos objetivos de uma encarnação, é a aceitação das vicissitudes da vida com resiliência. O que significa isso? É aceitarmos os problemas, as dificuldades, muitas vezes dores, sofrimentos no qual vivemos, entendermos que todas as coisas na qual passamos
nada mais é do que resultado de coisas que nós mesmos criamos. Então, nada mais são que consequências de coisas que já fizemos nessa ou outras vidas, na qual estamos colhendo. E tudo é necessário para que aprendamos novas coisas e evoluímos. Então, muitas vezes, dores, sofrimentos que vivemos, até mesmo doenças, muitas vezes, é para nos ensinar certas coisas, na qual precisamos melhorar. Isso é sempre um aviso, sempre um termômetro, avisando, um alerta. As doenças, por exemplo, são sempre um alerta. Quando se adoece algum órgão, alguma coisa, isso é um alerta que certas coisas precisam ser melhoradas. Se você estudar, por exemplo, as obras de Louise Hay, ela explica bastante isso, como cada doença, o significado por detrás de cada doença, o motivo que levou àquela doença, aquele problema. Então devemos ter a resiliência diante dos problemas, dificuldades. Sempre que tivermos qualquer problema, dificuldade, procurarmos extrair o lado positivo disso. O ensinamento por detrás disso. Todo problema na vida, tirarmos o ensinamento por detrás disso. Em vez de encararmos apenas com infantilidade, com sofrimento, choramingo e coisas do gênero, em vez disso, tirar os ensinamentos disso. Se você, por exemplo, ler as obras do Allan Kardec, do Espiritismo, ele diz até que, muitas vezes, quando a pessoa tem uma vida muito fácil, às vezes são espíritos fracos. E aquele que às vezes tem uma vida difícil, muitas vezes são espíritos mais fortes, que escolheram provas mais difíceis. E suportando e as vencendo, evoluirão mais rápido. É claro que não significa que tudo seja assim, tudo é muito complexo, né? Nem sempre esta é a única realidade, né? Se só fizer escolhas positivas, as consequências sempre serão também positivas. Então não haverá sofrimento. Basta que as escolhas sejam sempre positivas, sempre em harmonia com as leis de Deus. Se fizer apenas esse tipo de escolha, obviamente a vida só terá consequências harmoniosas. Outra questão importante para a evolução, que é importante numa encarnação, né, um dos objetivos, é o comprometimento. E só existe um comprometimento no qual vale a pena. Iluminação. Nada mais é do que voltar para o seu eu superior, que é Deus. Voltar, pois, na verdade já somos. Basta voltar a estar consciente disto. Esta é a coisa mais importante que cada ser deve buscar dia e noite. Deve ser o intuito da vida. O foco da vida. O foco não pode ser restrito apenas em questões mundanas, como arrumar um emprego, arrumar um namorado, casar, ter filhos, viajar, passear, comprar carro, comprar casa. Não pode ser restrito apenas a essas coisas medíocres, pequenas, mas devemos ir além. Se você ver, por exemplo, os mestres Siddhas na Índia, eles são extremamente comprometidos. Eles não pensam em nada mais além do que a iluminação. Eles só pensam nisso dia e noite. Eles não fazem outra coisa além de buscar isso. E geralmente eles alcançam isso, pois eles buscam isso dia e noite. As pessoas, a maioria, só não alcança isso porque não se dá ao trabalho, o esforço disso. Gasta-se todo o tempo apenas com a matéria, apenas em acumular coisas, divertimentos, prazeres da carne, posses e mais posses, desejos, ego, vaidade. Apenas isso. Dia e noite buscando apenas isso. Nunca sobra tempo para Deus. E como nunca sobra tempo para Deus, não tem como você voltar para Deus se você não se dá ao trabalho disso.
Se todo o tempo é gasto apenas para o mundo, obviamente você vai se desenvolver no mundo. Quando todo o tempo é gasto com Deus, obviamente você vai se desenvolver com Deus. As pessoas precisam voltar a compreender que essa é a coisa mais importante. É a única coisa que importa. E pararem de usar a vida toda apenas na matéria. Estão tão cegas na Matrix, na matéria, que não enxergam isso. Tamanha importância de voltar a Deus. Isso não significa que deixaremos nossos compromissos, nossas responsabilidades aqui na Terra. Muito pelo contrário, faremos da melhor forma possível, dando o nosso máximo. Mas sempre com foco, sempre nos lembrando que a coisa mais importante é a iluminação, é Deus. Nada mais é do que eu viver no mundo, mas não ser do mundo. Ou seja, você usa suas máscaras necessárias para a sobrevivência no mundo, mas você não se torna elas. Você sabe quem você é. Que você é um ser cósmico. É um ser do universo. Um espírito. Que você não é apenas esse corpo humano. Que esse corpo humano é apenas uma veste temporária, na qual logo descarta e volta para a sua verdadeira morada. Você entende isso e vive de acordo com isso. Não é apenas entender isso e simplesmente achar legal, mas não aplicar, mas aplicar. Viver entendendo isso e aplicando isso. De que somos seres cósmicos, e não apenas um ser carnal. Quanto antes aceitarmos isso e viver em torno disso, melhor é para nós. Outra coisa de extrema importância, que é um trabalho também que deve ser feito diariamente, o tempo todo, que é extremamente importante para o seu autoconhecimento, se conhecer. Se você se conhece, você pode se desenvolver. São 3 coisas. Primeiro, o auto-observar. Segundo, auto-analisar. E terceiro, auto-julgar. Você pode praticar essas 3 coisas diante de todas as circunstâncias de sua vida, todos os dias. Quando acorda, quando vai para a rua, quando vai trabalhar, nos estudos, com as pessoas à sua volta, familiares, nas circunstâncias, diante dos problemas. Em todas as circunstâncias da vida, você pode usar essas 3 coisas. Observar, analisar e julgar sobre si mesmo. Fazendo isso muito rapidamente, você cada vez mais irá se conhecer. E diante disso, cada vez mais saber como se melhorar. Essas 3 coisas que dará o seu melhoramento. Pois você vai vendo cada vez mais todos os seus pontos negativos, toda a negatividade que precisa ser eliminada. E vai eliminando uma por uma. Cada vez uma. Percebe uma coisa, ajeita. Percebe outra, ajeita. Percebe outra, ajeita. E vai cada vez mais se purificando. Todas as coisas que eu citei nesse vídeo aqui são importantíssimas. É o objetivo também de uma encarnação na Terra. Todas as coisas que eu citei, quando praticadas, sem dúvida nenhuma, será a coisa mais importante para a sua evolução. Muito mais importante do que apenas acumular coisas, prazeres, divertimentos e coisas da matéria. É preciso que tudo isso seja entendido, compreendido e principalmente aplicado. Isso precisa virar prática. Sem virar prática, não vale de nada. É apenas uma teoria que não vale de nada. Isso precisa virar prática.
precisa ser praticado. Sem prática, não significa nada. Era isso que eu queria passar nesse vídeo. Desejo muita paz, muita luz, muito amor no coração de todos. Deus abençoe.